Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos quase encerrando as nossas aulas, correto? Vi que ainda teve gente que não fez as aulas de AD e não responderam. Quem ainda não fez, por favor, faça, porque em breve vai estar fechando, tá ok? Quem ainda estiver com dificuldade de ter acesso a alguma coisa assim, me avise para eu poder avisar a secretaria, pois vocês não têm muito tempo para terminar essas aulas em AD. Provavelmente eu estou achando aí que deve se encerrar entre o dia 10, mas quando vocês entram lá, tá falando o dia que vai se encerrar essas aulas em AD, tá ok? Então não esqueçam de fazer essas aulas. Outra coisa também, agora um recado para a turma 191, que foi a primeira turma a entrar no curso de farmácia. Gente, quem ainda não me entregou as horas complementares, que é aquela carga horária de 240 horas, que vocês têm que fazer algum curso ou alguma coisa voltado para a área da saúde, quem ainda não me entregou, por favor, entregue. Lembrando que, por enquanto, é só para a turma 191, pois como eles vão encerrar o curso nesse módulo, então eu preciso que vocês me entreguem essas horas complementares. Professor, como que eu faço? Vocês podem me mandar por e-mail ou podem levar diretamente na secretaria, tá? Só lembrando para a turma 191, que foi a turma que iniciou o curso, que vocês dependem dessas aulas complementares para também poder receber o certificado. Tá ok? Então, gente, da turma 191 que ainda não me entregou esse certificado, essas horas complementares, por favor, me entreguem, tá? Amanhã eu já vou estar passando para vocês as aulas que vai ter que ficou faltando das aulas práticas, tá? Amanhã eu já mando um WhatsApp lá falando que dia que vai ser as aulas, tá ok? Então, eram esses recados que eu tinha para dar para vocês antes de a gente começar a nossa aula. Então, gente, já dando os recados, já aproveitando que os recados já foram dados, hoje a nossa aula vai ser uma aula rápida, porque hoje a gente vai falar sobre técnica de produção industrial. O que vocês entendem quando a gente fala em produção? Vocês entendem que produção é aquele movimento de fazer muitos produtos, certo? Então hoje a gente vai falar sobre essa técnica de produção industrial. Porque dependendo da técnica e a produção industrial, ele acarreta no aumento do valor do seu produto. Então, por exemplo, se você vai trabalhar numa indústria farmacêutica, aquela indústria farmacêutica é grande, tem bastante funcionário, usa pouco equipamento, a sua mão de obra é mais braçal do que maquinário, então provavelmente aquele seu produto final vai ter um valor mais elevado, correto? Porque você trabalha com uma grande mão de obra, no caso, muitas pessoas. Agora, por exemplo, se você tem uma área maior, mas a maioria da produção sua industrial é feita por máquina, provavelmente o seu custo vai ser menor. Então, a sua produção, o seu produto final vai ser um produto mais barato. Então, assim, depende. Tudo isso vai elevar a produção industrial, ela pode elevar o seu produto, o valor final do seu produto, ou ela pode também diminuir o valor do seu produto. Então, as técnicas de produção industrial, ela também está relacionada ao valor final do seu produto, tá? Então, gente, a gente vai ver algumas das técnicas que são utilizadas na indústria para a produção de um medicamento, de um xarope e por aí vai, tá ok? Então, assim, hoje é uma aula bem rapidinha, básica também. Então, técnica de produção industrial. Como a gente estava falando, é o processo de fabricação, tá, em etapas. Então, por exemplo, você vai trabalhar numa indústria, que eu acho que muitos aqui
tem um grande sonho de trabalhar em indústria, e como a gente sempre está mandando vagas para vocês, né? Cada parte da técnica da produção industrial, ela tem uma etapa a ser seguida, tá? Então, essas etapas na produção industrial, ela impacta, como a gente falou, diretamente no preço do medicamento. Exemplo, a quantidade de funcionário, o porte da empresa, tá? O processo de produção, se é muito maquinário dentro daquela empresa ou se é mais manual. Então, tudo isso na produção industrial, ela vai fazer com que o seu preço do seu medicamento ele seja maior ou mais barato. Então, toda essa questão envolve tudo isso, tá? A produção e a técnica a produção e a fabricação do seu medicamento, dependendo das etapas e do seu porte da sua empresa, ela vai influenciar diretamente no preço do seu medicamento. Então você vai levar em conta quantos funcionários aquela empresa tem, qual o porte daquela empresa, se é uma empresa pequena, média ou grande, tá? Qual o modo de produção que você vai utilizar, quais são os maquinários que você está utilizando naquela sua produção que você tem, que você está fabricando, se os maquinários são caros, mão de obra especializada para mexer naqueles maquinários. Então, tudo isso vai acarretar no seu valor final do seu medicamento. Então, tudo isso a indústria ela leva em conta na hora de produzir um medicamento. Então, numa indústria, você também tem os misturadores de pó. Para que servem esses misturadores de pó? Esses misturadores de pó, eles servem para que você consiga ter uma homogeneidade do seu pó, tá? Lembra, para você ter uma homogeneidade dos seus pós, e também alguns misturadores eles servem para também diminuir o tamanho das partículas. Como vocês já viram, existem algumas formas manuais de diminuir o tamanho das partículas. Agora imagine você tendo que mexer, vai lá, com 2 toneladas de paracetamol, que você tem que acrescentar mais 1 tonelada, um exemplo, de dipirona. Pô, imagine o processo manual, o quanto tempo iria gastar para fazer esse processo e o quantos de dias você não ia demorar para também realizar esse processo. Então, toda vez que a gente fala sobre os misturadores de pó, ele nada mais é para fazer a diminuição de partículas, existem misturadores de pós que fazem esse processo, e também para dar homogeneidade na produção, no seu pó. Então, um exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, suponhamos que vocês têm aqui dipirona. Essas partículas de dipirona, tal. Suponhamos aqui que você está lá, você tem 1 tonelada de dipirona. E você quer produzir um medicamento final que ele vai ser dipirona com paracetamol. Então aqui você tem a dipirona. Vou colocar só dip, vocês vão entender que é dipirona, correto? E em vermelho agora, você tem o paracetamol. Você quer produzir um medicamento, vai lá, com dipirona e paracetamol. Vou colocar só paracete.
Então vamos lá. Paracetamol. Vou colocar só para, vocês vão entender que é paracetamol. O que acontece? Se eu pegar esses dois produtos e já colocar para fabricação, quem vai me garantir que eu vou ter a proporção exata de dipirona e paracetamol naquela produção daquele medicamento ou naquele comprimido? Pode ser que na hora da produção do comprimido, o que vai acontecer? Você tem aqui o seu comprimido que foi fabricado. Opa, deixa eu mudar de cor. Suponhamos que você não você não usou um misturador de pó e você não homogeneizou o seu produto corretamente. Então suponhamos que você teria que ter 50% de dipirona e 50% de paracetamol, ou 50 mg de paracetamol num comprimido e 50 mg de dipirona no outro comprimido. Tá ok? Então suponhamos que aqui esteja seu comprimido. Se você não misturou aqueles pós direito e você não usou um misturador de pó, o que vai acontecer? Aquele seu comprimido, ele pode conter, em vez de ter 50 mg de dipirona, 50 mg de paracetamol, que era o que você queria produzir naquele comprimido, ele pode apresentar uma quantidade maior do produto, do ativo que você não gostaria, que você queria manter metade. Então, por exemplo, o comprimido correto na homogeneicidade, ele teria que estar aqui, ó. Faz de conta que aqui está 50%, 50 mg. 50 mg de dipirona, tá? E 50 mg de paracetamol. Você homogeneizou, você fez tudo bonitinho, você usou o misturador correto, tá? Então você obteve um pó homogêneo, que é em partes iguais, beleza? Só que o que acontece se caso você não usasse um misturador e você não homogeneizasse direito o seu pó? Essa é a forma correta. Agora, esta aqui seria a forma que poderia acontecer de forma incorreta. Então, você poderia, se você não homogeneiza direito o seu ativo, o que vai acontecer? E você não usa um misturador de pó, o que pode acontecer? Aquele comprimido que você fabricou contém mais de um ativo do que o outro. Você não queria atingir 50 mg de dipirona e 50 mg de paracetamol? O que pode acontecer se caso você não usar um misturador de pó e não fazer essa homogeneicidade? Você pode conter mais produtos. Então, por exemplo, se eu queria ter 50 mg de dipirona e 50 mg de paracetamol, se eu não homogeneizo direito e não uso um misturador de pó, pode ser que na hora de eu fabricar aquele comprimido, eu tenha mais, exemplo, dipirona ou mais paracetamol e pouco do outro. Então, nesse caso aqui, suponhamos aqui, vocês estão vendo? Ó, você teria mais o quê? Dipirona. Porque você não usou um misturador de pó e você não teve a homogeneicidade direito. E você teria uma menor quantidade de paracetamol. Então, você não teria os 50 mg que você desejaria. Então, você teria mais quantidades de um do que de outro. Ou, às vezes, você poderia não ter nesse comprimido o paracetamol e ter só a dipirona. E no próximo que você fosse fabricar, ter mais paracetamol do que dipirona. Então, o misturador de pó, ele serve para isso. Ele serve para causar homogeneicidade e diminuição dos tamanhos das partículas, para que elas fiquem de tamanhos iguais e homogênica. Beleza? Deu para entender até agora o que um misturador de pó faz? Então aqui a gente colocou também que o misturador de pó ele tem por objetivo realizar a mistura de dois ou mais pós, como a gente falou, através de uma maneira eficaz,
garantindo a homogeneidade da mistura. Esses misturadores são classificados de acordo com o movimento. Então, assim, como eu falei para vocês, existem vários e vários tipos de misturador de pó. Então, dependendo do misturador de pó que você escolher, ele tem um preço. Então, tem indústria que fabrica não sei quanto, vai usar aquele misturador. Eu sou uma empresa de porte pequeno, eu não vou comprar aquele mesmo misturador que uma empresa grande comprou. Eu vou comprar um menor ou um outro mais que tenha a mesma eficácia. Tá? Então, como a gente falou, de acordo com o movimento que realiza nas partículas, sendo ele movimento de convectivo, difusão e cisalhamento. Beleza? Gente, deu para entender qual que é o objetivo do misturador de pó até agora? É ele misturar 2 ou mais pós, tá? Fazer com que esse pó ele tenha uma homogeneidade, tá? Beleza? Deu para entender até agora? Então aqui eu coloquei alguns tipos de misturador. É claro, como eu falei para vocês, existem mais de um misturador. Por aí vai. Esse aqui, ó, em forma de Y, como vocês estão vendo, o que acontece? Você coloca o pó dentro dele e coloca lá o tempo que você quer. Exemplo, 3 horas. O que ele vai fazer? Ele vai para cima e para baixo. Ele vai dando uma volta inteira. Então, ele vai aqui, aí ele desce, aí ele vira e sobe. Ele fica nesse movimento, tá? De virar e descer. Então, os pós eles vão subindo e descendo. Mesma coisa, por isso, vai subindo e descendo. Então, ele vai misturando os pós dessa forma, tá ok? Existe esse aqui também, que parece uma bitoneirinha, tá vendo? Então, ele além de ficar girando, ele também vai misturando os pós. E existem outros misturadores de pós também, tá ok? Bom, quando você tem uma mistura por convecção, mistura por convecção é quando você tem a mistura de sólidos, tá? A mistura por convecção ocorre quando há transferência de grandes grupos de partícula por meios de pás e colabora com a mistura da partícula macroscópica. E mistura ocorre de maneira rápida queda. A mistura não ocorre dentro das partículas, que se movem na grande unidade, movida pelas pás. Então, é necessário um tempo de mistura maior. Então, o que acontece no mistura por convecção? Ele vai ter uma pá dentro do seu misturador, tá? Outras coisas, tem uns que tem pá, tem outros que tem outra coisa. Essa pá, suponhamos que isso aqui é uma pá dentro desse misturador. Tá? Essa pá ela vai ficar girando, misturando os pós. Então, ela vai girar, misturando os pós. Então, faz de conta que aqui está o pó da dipirona, como a gente falou. Opa. E o outro pó, ele está aqui, que é o do paracetamol. O que ele vai fazer? Ele vai girar essas hélices, vai misturar os pós, mas ele também vai diminuir o tamanho das partículas daqueles pó. Ele vai girando, tá? Ele vai girando essa hélice, vai fazendo com que misture os pós e também devido a essa hélice girar e o pó entrar em contato com a parede do misturador, ele vai também diminuir o tamanho da partícula. Tá? Então, ele vai mover os pós através dessa pá. Beleza? Temos também, deixa eu apagar aqui. Temos também a mistura por cisalhamento. Ela ocorre quando uma camada de material se move sobre outra,
o que pode ocorrer em misturador por convecção, que é o primeiro, como a gente explicou. Ele também pode fazer esse efeito de cisalhamento. E também por tombamento, onde se cria uma camada de colapso, porque há um gradiente na velocidade nas diferentes camadas. O que seria esse de tombamento? Vocês viram aquele misturador que eu mostrei para vocês logo no começo? Que está lá, que ele é em forma de um Y? Ele é assim? Como eu falei, gente, tem outros também, tá? Não fique só pegando nesse. Quando a gente fala que ele faz por tombamento, o que acontece? Essa hélice, esse Y, ele vai girar. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai girar. Então, os pós que estão nele vão fazer o quê? Por exemplo, se você está com ele aqui, ele vai tombar, ele vai virar um em cima do outro. Depois, qualquer coisa, eu vou mandar um vídeo para vocês verem como que ele vai funcionar. Mas ele vai fazer isso. Ele vai misturar os pós jogando um em cima do outro, virando. Então, ele não tem a pá dentro, mas ele vai jogando um pó em cima do outro, misturando. Quer ver como que eu posso dar um exemplo para vocês? Vocês pegam uma lata de Nescau, colocam o Nescau, colocam o açúcar. Se você ficar girando essa lata de Nescau em volta dela mesmo, ficando dando uma volta de 360 nela, o que vai acontecer quando você abrir? O Nescau e o açúcar vão estar misturados, tá? Então é isso que esse misturador vai fazer. Ele vai misturar os pós, porque ele vai deslocando um pó sobre o outro. Beleza? A gente também tem a mistura por difusão. Então você pode, por exemplo, também, você pode usar os 3 misturadores para você ter uma melhor homogeneidade, tá ok? Então a mistura por difusão, para se chegar em uma mistura real, utiliza-se a de difusão, onde há movimentos individuais das partículas, quando uma camada de partículas está em repouso e força a se movimentar, fluir aumentando o volume por diminuição do empacotamento das partículas. E dessa forma, as partículas caem por força gravitacional. Mistura que se dá por difusão com baixa velocidade de mistura. Então, o que acontece nesse tipo de mistura? Você tem aqui um misturador, tá? Você tem as partículas de dipirona embaixo. E você tem as partículas de paracetamol em cima. O que acontece nesse caso? Existe um misturador que ele vai aqui dentro, aqui tem um caninho, que ele vai fazer o quê? Que ele vai liberar um ar forte, muito forte, dentro desse misturador. O que esse ar vai fazer? Ele vai elevar as partículas para cima, fazendo com que ela depois desça se misturando. Então ele joga um ar com pressão, aquelas partículas sobem, porque elas são leves, né? Ela vai subir e ela, conforme vai subindo, ela vai misturando entre si. Então, por exemplo, ficaria assim, ó. Aí você teria as partículas misturadas. Então, aqui para... Lembrando, o pretinho aqui é de dipirona, tá? Eu coloquei em preto. Então, você teria aqui, ó, ela misturada. Então, lembra, o que vai fazer? Você tem uma partícula em repouso. Quando você joga esse ar vai jogar aquelas partículas para cima do seu ativo e vai misturar ele, tá? Tudo dentro de um misturador.
tá? Então, como eu falei para vocês, existem vários tipos de misturador. Professor, eu posso fazer os três? Posso. Você pode ter um misturador por convecção, tá? Que vai diminuir o tamanho das partículas e vai homogeneizar. Depois, você pode passar no misturador por cisalhamento? Pode também. Você pode colocar ele no misturador por cisalhamento e depois usar uma mistura por difusão. Isso vai garantir com que o seu produto fique ainda mais homogêneo. Então, você pode fazer os três processos para a produção do medicamento que você quer. Não preciso fazer apenas um processo, eu posso fazer os três. Então, eu posso ter os três misturador de pó. É como eu falei para vocês, tudo vai acarretar no valor. Professor, mas se eu estiver na indústria e ela tiver os três misturador, pode ser que ele use os três? Pode sim, tá? Bom, aqui ó, só falando um pouquinho para vocês, o movimento convectivo. São misturadores que fazem predominante o uso do mecanismo convectivo de mistura, isto é, de transporte de porções do pó de uma zona para outra. Dentre esses misturadores temos a Nauta, o misturador de hélice, o Longe, o leito fluidizado por gás. Então, como a gente pode ver aqui, que nem vocês viram, ele é o deslocamento das partículas. Então, você vai deslocar a partícula de um lado para o outro, fazendo com que as partículas se misturem. Em todos os casos, aqui é só uma explicaçãozinha que fala que em todos os casos, a carcaça, no caso, que é o misturador, ele é fixa, sendo movimentado causado por pás que geram corrente de convecção. Lembra da hélice que eu falei para vocês? Então aqui, ó, vocês têm um misturador, você vai ter uma pá, tá? Ou uma hélice. Essa hélice vai girar, deslocando os pós, lembra? Deslocando os pós. Deslocando esses pós, fazendo com que ele se misture. Então, no final, ele vai ficar como? Depois, para ter uma homogeneidade. Então, depois que você parar a produção do misturador em hélice, esses pós eles têm que ficar homogêneos. Então, eles vão ter que se misturar. Então, aqui você ficaria assim, ó. Lembrando, tá? Os pontinhos aqui são indicação dos pós. Então, você ficaria com o quê? Com uma mistura homogênea. Tá vendo? Também o convecto ele também tem um que é o fluidizador por gás. Essa mistura é processada quando a subida da bolha, como eu falei para vocês, ele também tem esse. Subida da bolha do gás borbulha através do leito. E o que aquela borbulha faz? Vai jogar aqueles pó para cima e também vai diminuir. A grande diferença do convecto para o difusor são normalmente melhores do que o difusor, sendo muito menos atritos e agregação durante o funcionamento, sendo, no entanto, geralmente mais caro e mais difícil de limpeza do que o misturador difusivo. Então, o convecto ele chega a ser melhor que o difusível, mas o que acontece? Ele é muito mais caro e ele é muito mais difícil de limpeza. Por quê? Porque imagine que depois você tem que fazer um outro medicamento. Suponhamos aí que você fez dipirona com paracetamol, só que aí agora você vai fazer a produção de nimesulide com, suponhamos aí, com cafeína. Tá? Gente, é só supondo. O que você vai fazer? Você vai usar o mesmo misturador. Você vai ter que desmontar ele, tirar essa hélice, fazer a limpeza dele toda, para depois você utilizar ele.
Beleza? Os outros também vão ter que fazer a limpeza? Sim, vão ter que fazer a limpeza. Toda vez que você vai fazer um produto diferente ou que você vai fazer o mesmo produto, mas usar um lote diferente, você é obrigado a limpar o seu maquinário. Beleza? Então, suponhamos que você fez dipirona e paracetamol de um lote, de um determinado lote. Só que agora você vai fazer uma dipirona e um paracetamol de outro lote diferente do que você já fez. Mesmo que você vá fazer uma dipirona e um paracetamol que seja de lotes diferentes, você tem que limpar o seu maquinário, porque você evita a contaminação cruzada, beleza? E se você for fazer um outro produto, você também tem que limpar. Nos outros também tem que limpar? Tem que limpar também. Só que o de misturador de convecto ele é mais difícil porque você tem que tirar todo o equipamento, você tem as hélices para tirar, você tem as hélices para limpar, tá? E ele acaba sendo mais caro. Só que ele é bem melhor que o de difusivo, de difusão. Beleza? Misturador difusivo. São misturadores que usam predominante um mecanismo difusivo de mistura, ou seja, em que está se processando através da frequência repetida de mudança aleatória de direção da partícula, ao rolarem sobre um talude. Dentro eles estão misturadores em V. Lembra do misturador em V que eu te mostrei para vocês, né? Que você vai colocar o pó. Você vai colocar o pó, ele vai fazer o quê? Ele vai para cima e para baixo. Esse movimento que ele faz para cima e para baixo, ele dá uma volta de 360 graus entre ele. Então ele gira. O que ele vai fazer? Ele vai misturar os pós por deslocamento. Então, por exemplo, se você tem aqui, exemplo de novo, de pirona e paracetamol. Ele vai girando e deslocando esse pó, fazendo com que eles se misturem. Então ele ficaria como no final? Depois no final aquele pó ele tem que ficar misturado, lembra? Então ele ficaria assim, ó. Então eles ficariam misturados. Beleza? Deu para entender? O misturador difusivo, ele vai girando, deslocando o pó entre si. Então o pó vai se deslocando, misturando eles, tá? Em todo caso, do mesmo jeito, só um exemplo, em todo caso, a carcaça do misturador roda em torno do eixo. Então ela roda entre si, frequentemente na horizontal, sendo o pó posto em movimento por arrastamento. Vocês veem que ele não tem a pá difusiva, ou ele não tem a pá igual ao convecto, sob a parede interna do misturador. Dado que a carcaça do misturador roda, haverá uma velocidade crítica de operação, a partir da qual a força de centrifugação fará com que o pó seja centrifugado, cancelando a mistura. Então o pó vai girar rápido. O pó vai girar rápido, misturando eles. Aqui saiu cancelando a mistura, mas não cancela a mistura, tá? Ele vai misturar entre si. Ele vai girar. Ele vai girar e vai misturar o pó. Se esse pó for misturado de uma forma incorreta, por exemplo, tem a velocidade lá. Se ele for colocado numa força que a velocidade do pó seja mais denso, pode ser que haja o cancelamento da mistura. Pode ser que você não consiga essa homogeneidade. Então, sempre tem que ajustar o pó na frequência correta.